nível de narrativas é tão grande que, assim, não importa. E narrativa é isso mesmo, tá, gente? Assim, você desmonta uma narrativa, desmonta uma farsa, e você desmonta a narrativa com fatos. Você desmonta farsas com a verdade. Eles sustentaram durante muito tempo, né, lá que a Pfizer, porque o governo não quis contratar, porque não sei o que e tal. No dia que o CEO da Pfizer foi lá, eu apresentei toda a linha do tempo das tratativas, das negociações. Aí eu faço um interrogatório pontual. Pergunto para o CEO da Pfizer, vem cá, era possível contratar a Pfizer, como eles estão dizendo, no ano passado? Naquele primeiro momento, dezembro? Ou só foi possível contratar com a aprovação da lei pelo Congresso Nacional, que autorizava o governo a contratar nos termos que a farmacêutica queria? Ele disse, não, só foi possível contratar quando houve mudança na lei. Bom, a narrativa foi desmontada. Naquele momento, ninguém fala mais nada, faz de conta que está tudo certo. No dia seguinte, eles voltam à narrativa antiga, como se não tivesse ouvido nada, e continua repetindo a mentira 200 vezes, 1 milhão de vezes, para ver se aquela mentira vira verdade. Mentira continua sendo mentira, não vira verdade. As pessoas estão acompanhando o que está acontecendo na CPI, mas todo dia é a mesma coisa. O Butantan, chegou lá o seu Dimas Covas. Não, porque nós íamos entregar a vacina no mês de dezembro, já talvez até outubro, novembro, tinha a vacina do Butantan. E foi falando, e todo mundo ali e tal. E eu recebi um material que tinha uma gravação que vazou de uma reunião do senhor governador do estado de São Paulo com o presidente do Butantan, onde o governador estava falando até de pegar o chinês pelo pescoço. Não sei se vocês se lembram dessa gravação. Por quê? Porque estava atrasado o calendário de entrega. E a entrega não ia acontecer como ele queria, porque ele queria que acontecesse antes, todos nós queríamos, mas... E aí o Dimas repete várias vezes, governador, até 15 de janeiro nós vamos ter a vacina aqui. Até 15 de janeiro nós vamos ter a vacina. Mas lá na CPI, eu apresentei o vídeo. Depois que eles viram tudo, eles continuam dizendo a mesma coisa. Não, era para ter em novembro, dezembro. Narrativas. Só narrativas. O tempo todo criando situações para causar desgaste no governo, sem um elemento de prova, sem um lastro de verdade. Só narrativa. Aí veio o núcleo da corrupção. Daqui a pouco chegou e estamos diante da maior descoberta dessa CPI. Corrupção e tal. Aí, tá, vamos investigar. Quando você começa a investigar, vai olhar, vem cá, foi feito contrato? A vacina foi comprada? Houve pagamento? Alguém se beneficiou? Alguém recebeu? Não, ninguém recebeu nenhum centavo. O governo não pagou nada. Mas aonde é que está a corrupção? Talvez esses acusadores que estão aqui estejam olhando no retrovisor do tempo e estejam enxergando os seus governos e por isso reproduzem aqui a narrativa da corrupção, porque lá teve corrupção, aqui não. Então, o sistema de controle interno do Ministério da Saúde funcionou bem, mas isso é justamente a CPI da pandemia. É um local, é um grande teatro. E aí eu concluo aqui, só para dizer o seguinte, tudo que eles estão fazendo é para evitar isso aqui, ó. Gastando tempo para evitar que a CPI saia do foco do governo federal e parta para os estados e municípios. Nós tivemos operações da Polícia Federal em 23 estados. Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Só de recurso desviado, 1,9 bilhão de reais. Tem uma última operação que não está aqui, que aconteceu lá no Pará agora, recentemente, num contrato que é superior a 1 bilhão de reais. Tá? 1 bilhão de reais. Com provas, com evidências. O caso daquele consórcio Nordeste é prova visual.
Eles compraram 300 respiradores, pagaram antecipado, sem nota fiscal, de uma empresa que é especializada numa coisa, maconha, a Hempcare. A Hempcare. Ela não sabe a diferença de um respirador para um cachimbo de cannabis lá, Quando você fala o nome do Gabas, ou o nome do tal do Bruno Dauster, que foram os personagens que ligaram para ela e convenceram ela a vender o que não tinha, eles tremem na base. Não querem investigar. Nós votamos o requerimento lá a primeira vez, o requerimento nosso foi rejeitado para a convocação do secretário executivo do Consórcio Nordeste. Dos governadores, aí eles falam assim, não, mas o Supremo Tribunal Federal não autorizou a convocação de governadores. Vem cá, quem disse que para investigar eu preciso levar os governadores lá? A investigação pode acontecer com base nos documentos, pode acontecer com base no depoimento do secretário de Saúde, secretário de Finanças, secretário de Licitação, por que não? Aí quando foi ontem, eles anunciaram que a CPI deve encerrar os trabalhos agora lá para o dia 15 de setembro. Quando foi ontem, eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que indeferiu a convocação dos governadores. Sabe para quê? Não é para ouvir governador. É só para poder dizer lá na frente, não, nós tentamos fazer. Bom, os fatos estão aí para todo mundo ver. O fato é que não houve nenhum esforço nesse sentido. E aí, eu não vou nem mencionar aqui os dados. Situação quanto aos leitos de UTI antes da pandemia era crítica. Os hospitais públicos, em 2009, 6.041 hospitais públicos. 2017 caiu para 5.819. Leitos SUS, 43 mil a menos em 8 anos. Nos governos do PT, nós tivemos uma queda no número de hospitais e leitos. De UTI, foi um desastre. Um desastre. Olha lá, o ideal são 3 a 5 leitos por cada 1.000 habitantes. Nos governos passados, o Brasil tinha 2 leitos para cada 10.000 habitantes. Aí vem a pandemia. Você tem leitos a menos, hospitais a menos e UTIs também a menos. O resultado é o que nós vimos Brasil afora, né? E um detalhe, o nosso dinheiro saindo do Brasil para ir financiar obras ao redor do mundo, em países governados por ditadores de esquerda. Cuba, 656 milhões de dólares. Equador, 685 milhões. Guatemala, 168. Venezuela, 1,5 bilhão de dólares. Vários outros países, num total de 10,4. Quase 60 bilhões de reais saíram do Brasil para financiar obras lá fora. Sabe por que não tinha UTI no interior do Amazonas para atender os amazonenses? Porque o nosso dinheiro foi para fora. Sabe por que faltou UTIs no interior de Rondônia? Aqui, de Paraná, nosso hospital, o Dr. Galvão era o secretário. As primeiras UTIs que nós colocamos em Ji-Paraná foi naquele momento. Tantos anos depois, o ACIR assegurou o recurso para fazer a obra do local da UTI e eu assegurei os equipamentos para nós montarmos as UTIs do Hospital Municipal que estão lá até hoje para atender as pessoas. Se nós tivermos a reestruturação da rede de saúde com UTIs, respiradores, no Brasil inteiro, isso aconteceu justamente no governo do presidente Bolsonaro. Mas isso a CPI não quer enxergar, não quer reconhecer, quer continuar sustentando as narrativas.